quando Kant diz que tudo o que nos vem do mundo exterior é um caos, e a nossa mente ordena isto. E, bom, então estamos nos antípodas do Hugo São Vitor. Porque para o Hugo São Vitor, o estudante era apenas mais um, né? Mais um ser humano, humilde, burrinho, sem preparo, está entendendo? Que chegava ali através da leitura das grandes obras, das escrituras, dos filósofos antigos, etc., etc., absorvia a ordem universal. Agora não. Agora, qualquer idiota é ele o padrão da ordem universal. Desde que ele raciocine de acordo com as leis de Newton, ele tem a certeza absoluta. E tudo mais que ele não pensa é duvidoso. É claro, gente, que isso é absolutamente esquizofrênico. Eu já expliquei, já contei 1000 vezes a minha experiência infantil, né, de ter que reaprender a andar depois de ficar com febre durante muitos meses. Então, eu, quando despertava dos meus delírios febris, eu tentava andar e via que eu não sabia mais andar. E que a noção de em cima, embaixo, essa coisa toda estava um pouco confusa. Então, o que eu fazia? Eu me apoiava na estrutura do mundo exterior para eu me reorganizar por dentro. Ou seja, a noção de cima e embaixo, ela podia se confundir dentro da minha cabeça, mas no mundo exterior não se confundia. O chão continuava no chão e o teto continuava no teto. Eu não podia andar no teto. Embora eu pudesse sentir que o mundo girava, e que ficava de cabeça para baixo, na verdade ele não ficava. Porque se eu tentasse andar no teto, eu não conseguia, só conseguia andar no chão. Então, essa experiência me marcou para sempre. Eu entendi que a minha mente não põe ordem em coisa alguma. Ao contrário, ela se deixa amoldar pela ordem do mundo exterior que lhe vem pronta e imposta e que ela não pode mudar de maneira alguma. Por coincidência, eu recebi uma carta daqui do Hermindo Brum Neto. Ele diz: objetivamente, há evidências corroboradas pela neurociência que estão plenamente de acordo com os postulados kantianos. Por exemplo, quando observa um objeto qualquer, particularidades desse objeto são processadas em diferentes regiões corticais. Cada uma delas processaria um atributo do objeto, uma parte a cor, outra forma, outra semelhança de padrões. Essas informações dispersas são agrupadas e reconstruídas num conceito unitário de objeto, mas somente em razão das estruturas cognoscíveis cerebrais possíveis. Ora, Hermindo, isso aqui não prova o que o Kant está dizendo, prova exatamente o contrário. Porque, note bem, se a sua apreensão do mundo depende de um cérebro que existe materialmente, este cérebro, por sua vez, não é uma apreensão e um produto da sua mente. Ele existe fisicamente. E ele tem uma forma, tem uma estrutura, que já vem determinada, que não foi você que inventou. E quando este cérebro entra em relação com o mundo exterior, através das informações que ele recebe dos sentidos, tá certo? Ele não pode montar este mundo exterior, por quê? Porque ele faz parte deste mundo exterior. Ele é uma realidade física, entre outras. O cérebro não poderia ordenar nada, ele não poderia ser, sei lá, aqui tem uma tartaruga, ele está vendo a cabeça da tartaruga e as patas da tartaruga, ele percebe que pertence ao mesmo objeto. Ele não poderia fazer isso se ele não estivesse no mesmo mundo físico da tartaruga. E ele estar no mesmo mundo físico não é uma representação da mente dele, é uma realidade que persiste mesmo se ele não percebesse nada. Quer dizer que a estrutura do seu cérebro é um dado real do mundo físico e não um princípio ordenador que você criou. Note bem que com isso eu não estou voltando ao John Locke, dizendo que nós nascemos como uma folha em branco e que o universo então deposita os dados dos sentidos em nós. Não, não nascemos como uma folha em branco, nós temos uma estrutura determinada. E essa estrutura
está perfeitamente amoldada à estrutura inteira do mundo exterior, senão nós não poderíamos sobreviver dentro dele. Isso quer dizer que desde o instante em que nascemos, ou até antes, nós recebemos não o impacto dos dados dos sentidos, mas o impacto da realidade total que nos formou e dentro da qual nós existimos. E que transcende infinitamente a esfera daquilo que eu percebo pelos 5 sentidos. Ou seja, eu recebo o impacto do quê? Da ordem cósmica. Eu estou dentro dela, eu sou apenas mais um. Eu não estou ordenando coisíssima nenhuma. Eu sou uma parte da ordem exterior que me abrange. E tudo que se passa no meu interior se passa dentro da mesma realidade. Então, qual é a única coisa que importa? Absorver o quanto eu possa desta ordem que preexiste a mim. Essa ordem é a ordem do mundo newtoniano? Claro que não. A ordem do mundo newtoniano diz apenas as leis da gravidade do movimento. Mais nada. A ordem total transcende isso infinitamente. Claro que a ordem total não pode ser expressa em palavras. Ela pode ser aceita. Ela pode ser percebida e aceita e, no máximo, expressa simbolicamente, né, mediante compactações poéticas ousadíssimas, né? Mas não tem um jeito. Olha, eu vou dizer aqui para você qual é a ordem total. Não, isso não é possível. Nós vivemos dentro da ordem total e nós a reconhecemos e nós convivemos dentro dela e só podemos nos entender uns aos outros porque estamos dentro da mesma ordem. Se vivêssemos em universos separados, não poderíamos nos comunicar. Então, a coisa que mais interessa na educação é justamente elevar o aluno até esse vislumbre consciente da ordem total, que de algum modo ele já percebe antes, obscuramente. E é isto que a educação medieval tentava através da leitura, sobretudo naqueles séculos que eu mencionei na outra aula, séculos 9, 10 e 11. Quando vem o livro do Hugo, esse livro já era uma recordação do que se fazia antes. Recordação escrita numa época em que esta técnica de ensino já estava se perdendo e que Hugo escreve justamente para que não se perca totalmente. Ou seja, longe do Hugo ser o príncipe do ensino medieval, não, ele é o testemunha de um apogeu que já tinha passado. Então, um detalhe importantíssimo do ensino nessa época era que a leitura ou era feita em voz alta ou era feita em voz baixa como quem recitasse. Ou seja, as pessoas ficavam falando para si mesmo em voz baixa o que estavam lendo. Em voz baixa e inaudível. Por exemplo, estou aqui lendo a carta do Hermindo, né? Não sai voz nenhuma, mas você vê o movimento dos lábios. Era assim que se lia no tempo do Hugo de São Vítor e nos séculos anteriores. E era isto que permitia fazer da leitura um modo de aquisição, um modo de abertura à ordem total. Porque você lia com o seu corpo também. Não é só com os olhos. Hoje em dia, quando se desenvolvem técnicas de ler só com os olhos e ler velozmente, tem um sujeito chamado Paul Scheele, que ele desenvolveu uma técnica, né, que você lê um livro inteiro em 10 minutos, só com os olhos. Ou seja, você grava a imagem da página. É muito bom, isso aí pode ser ótimo para você ler balancetes, para você ler jornal. Mas se você for ler Platão assim, meu filho, você está acabado. Porque você está separando o visual do corporal. A sua participação no universo da leitura é exclusivamente imaginativa e não física.
Então, quando você lê, você está fazendo como quem assistisse um filminho. Note, mesmo quando nós assistimos um filme, há uma reação física. Por exemplo, tinha um tempo que eu jogava joguinho de computador, jogava um jogo chamado Wolfenstein. Né? Eu era viciado nesse jogo durante um tempo, depois parei. Mas era muito interessante, era um americano que estava preso dentro de uma fortaleza alemã, e ele tinha que escapar, matar os nazistas, essa coisa toda, né? Tinha um monte de tiro. Né? Claro que depois os jogos evoluíram muito, eles eram muito primitivos. Mas as pessoas que me viam jogando, elas reparavam que eu me desviava dos tiros na tela. Então, isso quer dizer que alguma participação física havia. Não é isso? Então, é claro que participando do jogo Wolfenstein eu não ia aprender nada sobre a ordem cósmica, tá certo? Mas suponham que eu estivesse lendo Santo Tomás de Aquino, ou a Bíblia, ou mesmo Aristóteles, Platão, né? Onde eu começaria a participar daquilo como um dos personagens. Ou seja, o drama que estaria seria presentificado fisicamente. Né? E eu estaria absorvendo aquilo como realidade e não só como pensamento. Se o que eu estou lendo é verdadeiro ou falso em relação à realidade, seria um segundo passo. Mas a absorção da coisa como realidade é o primeiro passo. Né? Depois você vai ver que se é uma realidade imaginária inventada, criada por um ser humano, ou se é a realidade efetiva criada por Deus. Mais tarde você vai ver isso aí. Mas a partir do momento em que todo o seu material de leitura visa apenas ao imaginário, ao mental, você passa a viver em dois mundos simultaneamente. Um é o mundo físico newtoniano. E o outro, o mundo das, aspas, ideias, coisas inventadas. Nunca mais você vai pegar a ideia de ordem cósmica. Nunca mais na sua vida. A ideia de realidade escapou para sempre. Por quê? Porque o mundo newtoniano não é a realidade, ele é um conjunto de fórmulas matemáticas. E o outro mundo é pura invenção cultural. Então você fica, né, viajando entre duas irrealidades. E é isto que se chama educação no mundo de hoje. Mesmo a educação que é dada nos centros mais eficientes e capazes do mundo, é isto. É claro que foi para compensar as deficiências desse tipo de ensino que se criaram, já no começo do século XIX, as escolas de artes liberais. Para ensinar as pessoas a ler como se lia antigamente. Essa, pelo menos, era a ideia. Ela pode ter se deteriorado em muitos pontos, mas a ideia permanece aí. E é claro que ainda existem pessoas capazes de ler como Hugo São Vitor lia. E às vezes você encontra essas pessoas nos lugares mais surpreendentes. Estamos vendo aí um assessor do MST que é capaz de entender o Hugo de São Vitor. Uma coisa mais surpreendente ainda, o Ivan Illich. Ivan Illich é um padre austríaco que foi morar em Cuba e que na década de 70 era um ídolo da esquerda. A esquerda na época defendia ideias que hoje são o contrário do que ela defende. Ele defendia a abolição do sistema escolar. O homeschooling universal. Né? Hoje ninguém na esquerda quer isso, e quem defende isso é considerado, né, um extremista de direita. Né? Mas o Ivan Illich escreveu um belo comentário sobre o Didascálico de Hugo São Vitor. O que se nota nesse comentário, porém, é a hesitação dele em subscrever o modo de leitura antigo, porque ele confessa que ele está tão habituado ao mundo newtoniano que ele tem uma certa dificuldade de entender o que Hugo está dizendo, por exemplo, com ordem cósmica ou coisa assim. Né? E ele, em parte, considera essa dificuldade legítima. Por quê? Porque ela nasceu do, aspas, progresso das ciências. O progresso nos libertou de mitos e lendas medievais e nos instalou num mundo de realidades newtonianas. Então, por isso, eu só posso compreender o mundo anterior como
mito, como lenda, como produto cultural, etc, etc. Ou seja, eu não posso participar solidariamente daquilo. Então, se eu não posso participar solidariamente daquilo, eu não posso ter a experiência. Eu só posso ter a compreensão intelectiva de segundo grau. Uma compreensão histórica, por assim dizer. Ora, a existência das escolas de artes liberais, e se quer saber, a minha própria existência física prova que isso não é assim. Quando eu estava no ginásio, eu tive um pressentimento que determinou o resto da minha vida. Eu notava que quase tudo que me ensinava, como matemática, como física, como química, etc, etc, era baseado em certos postulados arbitrários que nunca mais poderiam ser discutidos. Mas o contato entre estas ciências e a realidade repousava naqueles postulados. Daí para diante era tudo construção. Então eu percebi que aquele ensino não estava me instalando na realidade, mas me disciplinando para eu fazer as minhas construções mentais como os outros faziam, como o professor fazia. Ou seja, aquilo não era um estudo de ciência, ou seja, de conhecimento, era uma espécie de educação física. Era um adestramento. E eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal, porque estava me emburrecendo. E eu percebi, bom, agora eu tenho que fazer uma opção. Ou eu continuo buscando a compreensão da realidade, ou eu aceito essa disciplina. Se eu aceitar isso, eu estou perdido para o resto da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me recusar a aprender essas coisas. Por quê? Porque essas coisas são a ciência de agora. Então eu vou ter que encontrar, vamos dizer, um ponto de, como é que se diz, de interseção, onde eu possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eu entendo o que eles estão falando, e sei repetir mais ou menos aquela bobajada toda, e eu continuo buscando a realidade. E foi isso exatamente o que eu fiz. É claro que eu não podia fazer isso na escola. Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar investigar para ver aonde existia educação de altíssimo nível e o que se aprendia lá. Então, por exemplo, eu comprei centenas de manuais do ensino secundário francês do começo do século XX, que eram coisas de um nível extraordinário. E fui buscando, e buscando, e buscando, e eu tentava me manter ao par do que se estudava nos grandes centros mundiais e tentava me manter no nível daquilo. Dentro de alguns anos eu já não tinha a menor possibilidade de diálogo com o meio em torno, porque ninguém sabia do que eu estava falando. Por exemplo, os autores que eu lia, vamos dizer, para cada autor que as pessoas estavam lendo, por exemplo, na universidade, eu tinha lido outros 1000, dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, quando eu comecei a dar conferências públicas e chegava estudantes de psicologia, né, eu lhes falava de Maurice Pradino ou Igor Caruso, eles nunca tinham ouvido falar, não sabiam o que era. E, no entanto, eram autores fundamentais da cultura europeia. Então, tudo tem um preço no mundo. Quer dizer, eu inventei um jeito de fazer com que o meu estudo se voltasse para a realidade efetiva e não apenas para as convenções escolares. E eu percebi o quanto essas convenções escolares podiam esterilizar a mente do fulano. Eu podia, assim, destruir completamente, ao ponto de torná-lo incapaz de pensar qualquer coisa fora daquele mundinho provinciano que o seu professor lhe tinha ensinado. Então, não que eu me revoltasse contra o ensino. Revoltar não é uma atitude natural para mim. Eu não me revolto contra coisa nenhuma. Minha tendência é aceitar tudo complacentemente. Né? Eu simplesmente digo, eu não quero isso para mim. Se os outros quiserem, é o problema deles. Né? Porém, quando você começa a tratar desse assunto, não como um problema pessoal que você tem que resolver, mas como um fenômeno social a respeito do qual você tem que opinar, então eu sou obrigado a declarar que isto aí é um desastre intelectual fora do comum.
Porque a aquisição dessas disciplinas é a aquisição da incapacidade de compreender tudo que esteja fora delas. Então não é só um adestramento, é um encaixilhamento mental. Muitíssimo perigoso. Tanto mais perigoso quanto mais o sujeito acredita que aquilo é a realidade. Porque é uma realidade sustentada apenas no falatório de uma certa comunidade. E uma realidade que se esboroa tão logo você começa a abrir o horizonte da sua compreensão histórica, tá certo? Para tentar absorver outras coisas. Você vê aqui, os grandes espíritos que existem em todas as ciências, eles sempre fizeram isso. Por exemplo, quando você lê quando você lê o Ken Wilber, tá certo? O pessoal que estuda psicologia na Universidade Brasileira aprende que a psicologia é uma ciência muito recente, que ela surgiu no século XIX. Quando você vai ler o Ken Wilber, você tem 10 milênios de psicologia lá. Do mesmo modo, né, quando você lê o Pitirim Sorokin, o grande sociólogo que foi presidente da Associação Sociológica Americana por muitos anos. Também, todo mundo diz que as ciências sociais surgiram no século XIX, com Emile Durkheim, ele te mostra 10 milênios de ciência social, às vezes de um nível muito mais elevado do que o que se faz hoje. Isso quer dizer, do mesmo modo, quando você lê a sociologia do Gilberto Freire, Gilberto Freire é capaz de absorver sociologia das fontes as mais inimagináveis para o sociólogo vulgar. Tá certo? Bom, mas é isto que tem que ser a base da educação. A educação tem que se basear na realidade histórica daquilo que foi feito. E não no inverso de consciência histórica, que de tempos em tempos apaga a compreensão do anterior. Por isso que eu digo, a noção de progresso, ela é, ao mesmo tempo, ela é a base do conceito de história que se transmite hoje, da história como uma, vamos dizer, uma ascensão, mas ao mesmo tempo é a negação deste mesmo conceito. Por quê? Porque ele tapa a possibilidade de compreensão da continuidade. Você só vê descontinuidades. Eu digo, mas se só existem descontinuidades, como você pode falar de história? E, no entanto, as pessoas aceitam essa noção de história como progresso e aceitam a noção de que tais ou quais coisas foram superadas, a noção da superação, como se não houvesse contradição entre as duas coisas, nem percebe a contradição. Digo, ora, meu filho, se aquilo que Newton descobriu transformou em lenda tudo que veio antes, eu só posso compreender aquilo como lenda, ou seja, como produto cultural. Isso quer dizer, eu não posso ver o mundo como aquelas pessoas viam, porque não há um coeficiente de realidade suficiente ali para eu ver. Então eu tenho que admitir o seguinte, só a partir de um certo ponto nós temos a história das ciências. Antes nós temos só a história da insanidade. Até que Newton seja superado e outro Newton passa a ser insanidade também, como de fato passou. Então, quer dizer, mas que história é essa que de tempos em tempos você instaura um novo padrão de normalidade e tudo que veio antes passa a ser insanidade? Isso é a história do hospício, porque você só está seguro da sua sanidade no momento, mas daqui a pouco aquilo tudo vai se revelar tão insano quanto o que veio antes. Será que é esta maneira de você absorver o que a humanidade produziu de melhor? Será que assim eu devo ler Lao Tse assim? Vamos ver o que esse idiota pensava naquele tempo, imaginava, que cretino, não sabia nada, nem conhecia a lei de Newton. Será que é assim que eu devo ler Lao Tse? Será que eu posso compreendê-lo dessa maneira? É claro que não. Eu só posso julgá-lo desde fora, tá certo? Sem participação íntima no universo dele e, portanto, sem compreensão nenhuma. Quer dizer, o mínimo de, vamos dizer, a chamada suspensão da descrença,
que é necessário para você assistir uma peça de teatro, é também necessário para você ler qualquer obra da filosofia da ciência antiga. Ou seja, eu tenho que ler aquelas coisas buscando a veracidade que está nelas. Né? A sua veracidade intrínseca e não a sua suposta falsidade em comparação com o que o outro sujeito disse depois. Porque o que o outro sujeito disse depois também será considerado falso quando vier um outro e disser outra coisa. Mais ainda, as pessoas que acreditam nessa noção de progresso, por incrível que pareça, elas mesmas acreditam no princípio do Popper, da falsibilidade. Em que não há teorias científicas verdadeiras, há apenas teorias científicas adequadas ao estado atual das investigações. Eu digo, mas meu filho, se é isso, então como é que você pode dizer, né, que as outras teorias eram piores? Elas não podem ser piores porque elas estavam perfeitamente adequadas ao estado contemporâneo das investigações. Você não pode alegar que uma teoria é ruim porque ela não estava adequada ao estado posterior das investigações. Então você vê que as crenças que passam como as coisas mais comuns e mais óbvias e banais do mundo são pura alucinação. E são a anti-educação. E você entende por que as pessoas emburrecem estudando essas coisas. E você entende, então, o que não é para fazer. Você pode adquirir, vamos dizer, uma segurança que lhe permita descobrir certas verdades sozinha e proclamá-las contra tudo e contra todos, a hora que você tiver abertura para o conhecimento humano de todas as épocas e todos os lugares, e tiver abertura para a ordem cósmica que aí se insinua. A ordem cósmica divina que aí se insinua. Não se revela completamente, mas se insinua. Na hora que tem isso, você não precisa da aprovação do seu Zé Manel, do seu Paulo Giraldelli, do seu Rodrigo Constantino, ou de qualquer outro idiota desse. Nós precisamos de ter, no mínimo, algumas centenas de pessoas qualificadas para este tipo de inteligência autônoma. Se o Brasil não tiver isso, está tudo perdido, gente, perdido. Porque se não há cultura superior, não há um mínimo de racionalidade nos debates públicos. Nada. Quer dizer, a distinção mais elementar de verdade e falsidade escapa por completo. Né? E as coisas que acontecem diante dos olhos de todos se tornam invisíveis. E as pessoas ficam com a síndrome do piu-piu. Porque elas só acreditam naquilo que todo mundo diz. Então isso quer dizer o seguinte, para eu saber alguma coisa, eu preciso que todo mundo saiba primeiro. Mas acontece que cada um dos outros pensa exatamente como eu. Cada um está esperando que os outros saibam. Resultado, ninguém fica sabendo de nada. E você vai tendo uma acumulação de trevas e uma acumulação de ignorância que termina na impotência total.